Graça e paz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que domingo maravilhoso. Que expectativa. Você tem expectativa do que Deus fará hoje? Eu creio. Nós sempre declaramos e é verdade. Em Getsemane, nós vivemos milagres. Eu gostaria de convidar você a estar junto conosco. São 3 horários, às 8 da manhã, às 10h15 e às 17h30, 5h30 da tarde, que às vezes as pessoas confundem, né? Hoje será um culto maravilhoso. Segundo culto, vai estar o retorno do encontro com Deus, vai ser lindo, maravilhoso. Nós temos o primeiro culto às 8 horas, que é pós-encontro, terceiro culto às 17h30 e é imperdível. Eu gostaria de encontrar você no altar do Senhor, conquistando a sua bênção, os seus milagres e também agradecendo. É importante agradecer. Vamos ler a palavra? Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4. E essa leitura vai ser um pouquinho grande, mas nós vamos ver de uma mulher que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi completamente mudada. E nós vamos falar isso, porque no próximo final de semana, 15, 16 e 17, você ainda tem oportunidade de viver essa experiência tremenda, maravilhosa, que é o encontro com Deus. Nos procure e nós teremos o maior prazer de ajudá-lo e conduzi-lo. Vamos ler a palavra? Uma mulher que teve um encontro com Deus e sua vida foi mudada. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Os judeus e samaritanos não se davam bem, eles tinham uma intriga. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora 6. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, apontando para o poço, terá sede. Aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, depois dessa experiência, ela reconheceu a Jesus, aquela mulher que era uma mulher considerada uma prostituta, uma mulher que se deitava com muitos homens. E nós sabemos que mulheres ou homens que têm relação sexual com vários parceiros, a alma fica esfacelada. As emoções, né? Pedaço de alma nesse daqui, pedaço de alma naquela, outra naquela. E a pessoa não consegue ter uma identidade, ela não consegue encontrar-se consigo mesma, muito menos com Deus e com Jesus. Mas aquela mulher um dia, Jesus sabia que ela ia lá. Jesus sabia que ela era uma samaritana, eles tinham inimizade, judeus e samaritanos, e ele quebrou todos os preconceitos
quebrou todas as barreiras e os protocolos. Ele foi em Sicar, numa cidade samaritana. Ele encontrou uma mulher que ia naquela hora sexta, era o lugar que não tinha ninguém, não tinha mais ninguém, porque ela era persona non grata, era uma pessoa que não era bem-vinda. Então, enquanto outras mulheres iam, ela não ia, ela só ia depois. E ele encontrou-se publicamente conversando com uma mulher, na época não podia, e ele então, como judeu, quebrou a barreira de judeus não falarem, não se darem bem com os samaritanos. E quando aquela mulher disse, mas como assim, tu te julgas maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu poço? Ele disse, vai lá, busca o teu marido e vem aqui. Não tenho. Ele disse, bem tu disseste, já tiveste 5, e agora esse que tu tens também não é teu, porque os outros que ela teve também não eram dela. Hoje as pessoas dizem assim, né? Namorido. Namorido, esse daqui é o namorido. Ah, o esposo de fulano, é mesmo? Quando eles casaram? Não, eles não são casados, eles só vivem juntos. Então, amadas, em nome de Jesus, o Senhor Jesus encontrou essa mulher, ele foi intencionalmente em busca dela, ela se surpreendeu vendo que ele era um profeta de Deus, ela correu na sua cidade e chamou, ei, eu encontrei o Messias, ele me contou tudo da minha vida, sem nunca ter me conhecido, venham, e todas aquelas pessoas daquela cidade foram até Jesus. Como eles acreditaram numa palavra de uma mulher pecadora? Para eles ela era uma simples mulher pecadora. Como ela foi lá e disse para eles que encontrou o Messias, e todos eles vieram encontrar Jesus? Porque quando encontramos Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele coloca dentro de nós o penhor, o Espírito Santo. E quando ela voltou para a sua cidade, ela já era uma nova criatura. Ela já tinha bebido da água da vida. Essa água lavou, purificou, a limpou. Amém? O sangue de Jesus a limpou. E quando ela voltou até a sua cidade, ela já era uma nova criatura. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando ela chegou lá e que ela falou, ela recebeu credibilidade, porque ela tinha sido lavada, purificada, perdoada, e havia o selo do Espírito Santo. E eles acreditaram e vieram. E a Bíblia fala que toda aquela cidade se rendeu aos pés de Jesus. Imagina uma mulher pecadora, desprezada por toda a cidade, em um só momento. Ela encontra Jesus e ela vai lá e se torna missionária e ganha toda uma cidade para Jesus. Você já ouviu falar de uma pessoa que ganhou toda uma cidade para Jesus? Ainda mais uma mulher ou uma pessoa vindo de um histórico desse? Deus é tremendo, Deus é demais. Eu quero lhe dizer, você pode viver essa mesma experiência. Você pode sim. Em nome de Jesus, nós vamos orar para que muitos, e você vai enviar essa palavra, porque muitos que estão sedentos no deserto da vida, passando de mão em mão, mulheres que se sentem usadas e abusadas, nem têm mais uma identidade própria, não se amam mais, não se respeitam mais. O Senhor Jesus quer ter um encontro contigo, será poderoso, de perdão, de amor, de transformação. Creia nisso, venha beber da água da vida. Homens também que vivem perdidos no deserto da vida. Pai, em nome de Jesus eu oro para que esses que precisam tanto do Senhor sejam alcançados. Eu vou lhe ajudar a fazer uma oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus, e você vai beber agora da água da vida, e vai jorrar uma fonte de águas vivas, vão jorrar de dentro de você, porque é promessa do Senhor. Amém? Você está preparado? Coloque a mão direita no seu coração e repita após mim. Diga assim: Senhor Jesus, diga o seu nome, Kedma, eu me arrependo de todos os meus pecados, erros que me afastaram do Senhor. Eu me arrependo, eu lamento, eu pranteio, Senhor, e eu quero beber da água da vida. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, e lava-me com o teu sangue, e purifica-me de todo pecado,
e quebra, anula toda maldição que chegou na minha vida e na minha família. Eu te confesso, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, e diga assim: Senhor, coloque dentro de mim o seu Espírito, o selo da minha salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Beba, 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 beba. Saia desse deserto, saia dessa solidão, saia desse trauma, saia desse complexo de que ninguém lhe ama, ninguém lhe quer, que ninguém se importa com você. Venham. Todos que querem vida e têm sede de água viva e querem andar na luz, é Jesus que te chama hoje. E nós estamos aqui, a Igreja de Getsemane, eu, Apóstola Kedma, toda a nossa equipe pastoral, nós estamos aqui, Apóstolo Marcos também, nós estamos de braços abertos para receber você, a sua família, venha beber da água da vida, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Até amanhã. 12 mil beijinhos.